João capítulo de número 4. A palavra do nosso Deus diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto da maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Apenas até aqui. Oremos ao nosso Deus. Nós queremos pedir neste momento que o Senhor ilumine a tua palavra em nosso coração. Ó Espírito Santo de Deus, o Senhor ainda fala hoje. O Senhor fala poderosamente ainda hoje. E através da tua palavra, ainda há possibilidade de salvação e cura. Nós oramos, Pai. Pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, esse texto da mulher samaritana é um texto que fala ainda hoje. O verdadeiro evangelho ainda é proclamado hoje. Há um falso evangelho por aí sendo anunciado também. Mas este texto, meus amados irmãos, da mulher samaritana, fala do momento quando Jesus estava retornando para Galileia. E o texto mostra que por volta do meio-dia, Jesus parou ali e, atravessando ali
a cidade de Samaria chegou a um local onde estava ali situado o poço, chamado também de a fonte de Jacó. E Jesus está cansado, o sol, o suor da caminhada. Os seus discípulos foram à cidade comprar comida, comprar alimento. E Jesus está ali, de frente, ali do lado do poço, da fonte de Jacó. E de repente, Jesus, indo em direção à mulher samaritana, a mulher samaritana, ela aparece. E diz o texto que Jesus simplesmente começa um diálogo com aquela mulher. Queridos irmãos, Jesus apenas simplesmente pediu: dá-me de beber. O início da conversa está aqui. Dá-me de beber. E a mulher, no versículo 9, ela diz: como pode, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Havia hostilidade, havia uma separação. Mas eu quero trazer esse fundo histórico aqui a respeito dessa hostilidade. Primeiro que Jesus ele acaba derrubando algumas barreiras. E ele vai derrubar a barreira cultural, ele vai derrubar a barreira racial, ele vai derrubar algumas barreiras. Mas eu gostaria que vocês tivessem um pouco de paciência e pensassem aqui no fundo histórico, na relação samaritanos e judeus. Se havia uma separação, havia motivos, havia alguma coisa que provocava exatamente aquela separação, aquele ódio que os judeus, os fariseus tinham dos samaritanos. E pior, Jesus vai conversar com uma mulher. Não era da cultura da época, e ele sendo judeu, com aquela hostilidade toda. Queridos irmãos, após a morte de Salomão, houve a divisão dos reinos. O reino do norte, para o reino do norte, 10 tribos seguiram Jeroboão. E eles foram para o reino do norte e formaram o reino do norte com a capital em Samaria, segundo o rei Omri. E é interessante que o reino do norte durou cerca de 209 anos, 209 anos, teve 19 reis, em 8 diferentes dinastias. Olhe bem, durante esse tempo, quando o Império Assírio, ele dominou o reino do norte, por causa da desobediência dos reis, porque todos os 19 reis do reino do norte foram idólatras, foram infiéis a Deus. E Deus disciplinou e castigou o reino do norte através das mãos pesadas do Império Assírio. E eles então dominam o reino do norte. Sargão II, depois, ele vai deportar os israelitas de posse de terra para o reino do norte. E olhe bem, vai começar a haver a formação racial daquele povo.
E a formação racial se deu de maneira híbrida e também através de um sincretismo religioso. O Reino do Norte, ele foi caracterizado como um reino sincrético, idólatra, né? Onde os reis agiram com perversidade. Muito bem. O Reino do Sul, Judá e Benjamim, as duas tribos que permaneceram no Reino do Sul. No Reino do Sul, depois também houve reis que obedeceram ao Senhor, que foram fiéis ao Senhor. Mas alguns reis foram infiéis, foram idólatras, foram impiedosos, foram perversos. Então, da mesma maneira, Deus disciplinou o Reino do Sul, Judá e Jerusalém. E nós vemos então o império de Nabucodonosor, o império da Babilônia, e chegar em Jerusalém e devastar a cidade de Jerusalém e conduzir o povo para a Babilônia, onde o povo passou 70 anos no cativeiro da Babilônia. Quando o povo, depois dos 70 anos, voltou, queridos irmãos, grandes dificuldades, Esdras, Neemias, posteriormente vão enfrentar com a reconstrução de Jerusalém, e exatamente por causa da influência dos samaritanos. Vocês lembram de Sambalate, de Tobias, de Gesem? Então houve uma forte oposição dos samaritanos. Vocês lembram, por exemplo, que Neemias protestou que o povo de Deus estava se aliançando com outros povos? Então, eles estavam perdendo a característica, a identidade daquela fé viva, daquela fé no Deus Yahvé, de modo que os filhos já não estavam mais falando a língua hebraica. Eles estavam se perdendo, se descaracterizando. E é interessante, meus amados irmãos, que lá em Esdras, nós vamos ver os samaritanos, Esdras capítulo 2, e no capítulo 4 você vai poder perceber a influência dos samaritanos enciumados. É interessante a gente perceber também um outro dado histórico, que os samaritanos, por volta do ano 400 antes de Cristo, eles vão erigir um templo rival em Gerizim. E é isso que depois no texto a mulher vai fazer referência, né? Nós adoramos aqui, vocês adoram em Jerusalém. E 2 séculos antes de Cristo, aquele templo Gerizim, ele foi destruído por João Hircano, que era judeu. Então essa animosidade entre os samaritanos e os judeus sempre existiram na história. E nós encontramos então este cenário. Havia ali uma barreira de fato intransponível. E nós vemos então o nosso Senhor Jesus chegar e pedir e iniciar uma conversa com uma mulher samaritana. Primeiro com uma mulher, que não era permitido, principalmente samaritana. É por isso que ela diz assim: como pode tu, sendo judeu, pedir de beber a mim, que sou mulher samaritana? Não há conversa entre os samaritanos e os judeus. Então, meus amados irmãos, o doutor D.A. Carson fala assim, algo maravilhoso. Vocês lembram que Jesus, no capítulo 3, ele teve um encontro com Nicodemos, que foi se encontrar com ele
com Jesus de noite. E o Dr. D.A. Carson diz assim: concordo com o D.A. Carson quando ele diz que João talvez tivesse a intenção de fazer um contraste entre a mulher dessa narrativa e Nicodemos. Olhe bem o que ele diz. Nicodemos era um erudito, poderoso, respeitado, ortodoxo, teologicamente preparado. A samaritana era inculta, sem influência, desprezada, capaz somente de praticar uma religião popular. Ele, o Nicodemos, ele era um homem, um judeu, um líder. Ela era uma mulher, uma samaritana, uma pária moral. E qual é o contraste então? O contraste é que tanto Nicodemos quanto a mulher samaritana necessitavam de Jesus. E é interessante, meus amados irmãos, que nós então podemos ver aqui, a primeira lição é que Deus, ele vai ao encontro para transformar o pecador. É Jesus que aparece naquele poço de Jacó. E a oportunidade que aquela mulher tem de encontrar-se com Jesus, e naquele momento do diálogo, ela ouvir as belas palavras de vida. É interessante, meus amados irmãos, que ela primeiro questiona. Então vamos ver aqui. Replicou-lhe Jesus, depois que ela questionou: como é que tu, sendo judeu, conversa com a mulher samaritana, tem contato com a mulher e ainda mais samaritana? Replicou-lhe Jesus, versículo 10: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Os pecadores necessitam do dom de Deus. Os pecadores necessitam da graça de Deus. O dom de Deus é o presente de Deus ao pecador. Porque o próprio texto de João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o seu dom, o seu bem mais precioso, o grande presente que a humanidade recebeu. Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. O que não crê no nome de Jesus, o que não crê em Cristo Jesus para a salvação, já está julgado. E então, meus amados irmãos, neste contraste, tanto Nicodemos como a mulher samaritana necessitava deste dom, porque você pode perceber que Jesus fala com o próprio Nicodemos, né? Necessário te é nascer de novo, Nicodemos. E para a mulher, naquela figura de linguagem, utilizando-se daquele momento tão importante como nós, quando chegamos para uma pessoa para falar do amor de Deus, e muitas vezes buscamos um link para chegarmos e transmitirmos o Evangelho, uma forma, uma oportunidade, e está ali, é a fonte de Jacó.
E Jesus pede então água para beber. E depois Jesus vai falar e se referir sobre a água viva. E ela então, no versículo 11, olha só o que ela diz: Senhor, não tens como tirar a água, e o poço é fundo. Mas ela está interessada agora. E aí ela diz: onde, pois, tens a água viva? Olha só como Jesus, ele desperta no coração dela, utilizando-se de um meio natural, mas ele fala depois de algo muito mais profundo aqui, quando ele se refere à água viva. Então ela passa então a ter o desejo por esta água viva. E o versículo 12: és tu, ela diz, és tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Olhe bem, ela estava na mente aqui com o Pentateuco. Ela estava se referindo ao Pentateuco, ela estava se referindo à fonte, ela estava se referindo ao patriarca famoso. E aí Jesus diz assim, no versículo 13: afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Queridos irmãos, não é mais os rituais externos do Antigo Testamento, da lei do Antigo Testamento. Agora Jesus está presente. Ele veio, ele é a própria água viva. É interessante, meus amados irmãos, então percebermos aqui que no versículo 13 Jesus afirma: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. É diferente. A salvação não é pelas obras. A salvação não é pelo cumprimento do Pentateuco. A salvação não é pelo cumprimento da lei. A salvação é pela graça, porque nenhum de nós nunca na história ninguém foi capaz de cumprir toda a lei perfeitamente. Apenas Cristo. Então, Jesus está ali, enviado da parte de Deus, o Filho de Deus, o próprio Deus. Ele vem para cumprir os seus planos eternos. Então, nós podemos perceber aqui, meus amados irmãos, que aquele que beber da água que ele der, se fará nele ou nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Quem tem o poder para salvar não é o dinheiro, não é o cumprimento, a luta pelo cumprimento dos preceitos da religião. Quem tem o poder para salvar é Cristo. E a salvação é um dom de Deus. E a salvação é pela graça de Deus. Não é por obras, para que ninguém se glorie. É por Jesus. Quando Jesus chega na vida de uma pessoa para transformar, para salvar, para restaurar, para restabelecer, para curar. Aquele que beber da água que eu lhe der, ou seja, aquele que eu perdoar, aquele que vier a mim. É interessante que no capítulo de número 1, no versículo de número 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber,
aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Portanto, o homem só pode ser salvo pela vontade de Deus, pela obra de Deus. A transformação pode acontecer na vida do mais vil pecador. Você pode perceber, meus amados irmãos, que aquela mulher, ela vivia como uma pária moral. Ela vivia, de fato, uma vida imoral. Às vezes a gente fica pensando que Jesus, ele tem poder para salvar o doutor, aquele que está de terno e gravata, aquele que é mais culto, aquele que estudou, que fez doutorado, pós-graduação e lá vai estudos, aquele que está com um perfume cheirosíssimo, ou aquela. Jesus transforma pecadores. Aquela mulher necessitava de salvação tanto quanto Nicodemos. E você pode perceber, meus amados irmãos, o estado daquela mulher. Talvez para o homem aquela mulher já era um caso perdido. Para os homens daquela época, aquela mulher era desprezada, discriminada. Era uma mulher, não tinha mais possibilidade de transformação, de mudança, de restabelecer, de restauração. Mas Deus chegou na vida daquela mulher. Ele chegou na vida daquela mulher samaritana. E diz o texto, meus irmãos, depois do versículo 15, o versículo 15, aliás, depois que Jesus havia dito que aquele que eu lhe der de beber, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aquela mulher então, no versículo 15 diz: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu, ela resistiu naquele momento: não tenho marido. E olhe bem, replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Ela vai dizer: Senhor, vejo que tu és profeta. Naquele momento, naquele encontro, Jesus transformou a vida daquela mulher. Ela vivia uma vida imoral. Mas Jesus se utiliza também e salva essas pessoas. A igreja, meus amados irmãos, ela é uma comunidade de pecadores salvos através do mesmo sangue. O sangue de Jesus. Então Deus tem poder para salvar. Deus tem poder para transformar o pecador no seu pior estágio da sua própria vida. E nós podemos crer, nós podemos esperar. Pode ser o idólatra. Muitas vezes a gente conversa e diz assim, né? Fulano de tal é um idólatra, ela não vai se converter a Jesus, ele não vai se voltar para Jesus.
Ah, fulano de tal, aquele ali já ultrapassou a linha do desespero. Não tem mais jeito para aquele ali. Ele vive uma vida imoral, um cachaceiro. Já teve tantas oportunidades. Nunca mudou. Nunca teve a sua vida transformada. Mesmo ouvindo tanto de Jesus, já ouviu tanto o Evangelho, mas nunca mudou. Queridos irmãos, eu quero que você abra o texto. Vamos buscar o texto de 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 9 em diante, diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Não há caso perdido diante do poder do Evangelho. O Evangelho, ele transforma. O Evangelho confronta o pecador. O Evangelho mostra o pecador o seu pecado. O Evangelho mostra a necessidade que ele tem de buscar Jesus. O Evangelho mostra o pecador que ele necessita se humilhar, que não existe outro caminho, não existe outra saída, não existe outra porta. Ele precisa beber da água que faz jorrar para a vida eterna. E a pergunta então que nós fazemos: quantos já não beberam da água que faz jorrar para a vida eterna? Mas nós temos os resultados, porque quando Jesus vem, ele confronta o pecador, ele transforma o pecador, ele faz o pecador viver uma verdadeira novidade de vida. É uma novidade de vida. A velha vida passa. Aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas já passaram. E eis que agora as coisas são novas. Novidade de vida. Uma fé viva, uma fé operante, um amor labutante, uma esperança confortante, um refrigério na alma. É a oração que se faz. Deus ouve a oração. É a intimidade com Deus. É a verdadeira transformação operada pelo verdadeiro Evangelho, confrontando o pecador, porque o verdadeiro Evangelho leva o pecador a se arrepender, a uma mudança de vida. E houve arrependimento na vida daquela mulher. O arrependimento que houve foi tão poderoso na vida daquela mulher, a transformação foi tão poderosa na vida daquela mulher que ela não se conteve, ela passou a anunciar o Evangelho, e o Evangelho foi espalhado entre os samaritanos. Observe aí, meus amados irmãos, versículo 29, versículo 28. Quanto à mulher, estava falando aqui dela mesmo. Quanto à mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo, o Messias? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele.
A mulher foi anunciar. Esse foi o poderoso resultado da pregação do Evangelho, o impacto transformador no coração daquela mulher. E no versículo 39 em diante, diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali 2 dias. Jesus ficou 2 dias. Olha o versículo 41. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Muitos foram transformados naquela cidade pela pregação, através daquele instrumento chamado mulher samaritana. As mulheres ainda pregam o Evangelho hoje, e devemos continuar anunciando acerca desta água viva, água poderosa. Jesus é a água viva. Ele é aquele que pode salvar. Olhe bem que eles reconheceram, mas eles não eram idólatras, eles não eram adúlteros, eles não adoravam lá no Monte Gerizim. Mas agora, o Deus deles é o Salvador do mundo. Você já reconheceu Jesus como seu Salvador? Não importa o estado em que você se encontra nesta noite. O homem pode estar no seu pior estágio de vida, preso numa cadeia pública. Deus é poderoso para transformar. Talvez você seja uma pessoa como Nicodemos, poderoso. Talvez você seja uma pessoa culta. Talvez você ocupe um outro status na sociedade elevado. Mas o seu coração é vazio. Você ainda não bebeu da água viva, que é Jesus Cristo de Nazaré. Não existe outra forma de viver a vida eterna, se o homem não beber da água viva, que é Cristo Jesus. Você já bebeu da água viva? Meu amigo, minha amiga, você já bebeu da água viva? Jesus já chegou na sua vida? Você já teve um verdadeiro encontro com Jesus? Você já confessou Jesus como Senhor da sua vida, como o Salvador da sua alma? Nós temos então, queridos irmãos, algumas pessoas à luz do Evangelho de João. Natanael, o estudante cético, teve a sua vida transformada. Nicodemos, o professor de teologia, teve a sua vida transformada. A mulher samaritana, Jesus chegou na vida dela também, teve a sua vida transformada. A mulher adúltera, lá no capítulo 8, quando os fariseus, aqueles que queriam pegar Jesus, também
aquela mulher adúltera teve a sua vida transformada. Deus transformou e mudou a nossa vida. Jesus transformou o nosso coração. Nós somos livres para adorar a Deus. Nós somos livres para glorificar a Deus. Nós somos o povo de Deus, aguardando a vinda do Cordeiro, aguardando Jesus Cristo. A igreja está esperançosa pela vinda do Cordeiro, pela vinda de Jesus. Mas nós precisamos, irmãos, pensar aqui nesse aspecto. Este evangelho tem que nos empurrar para fora da igreja, para pregar a palavra, para anunciar o evangelho. Não podemos nos calar, precisamos falar daquele que é a única e viva esperança para o mundo perdido, para o mundo aflito. Jesus Cristo, a água viva. Beba desta água, que Deus possa lhe dar a grande oportunidade